terror da histórica Revolução Francesa, 1789 a 1799, é a fase mais radical do governo jacobino na França, ocorrida entre setembro de 1793 e julho de 1794. Pouco tempo depois da aprovação da Constituição de 1791, teve início uma organização contra-revolucionária organizada pelas monarquias europeias, para impedir a Revolução Francesa de espalhar-se pelo resto da Europa, objetivando restaurar a autoridade do rei Luís XVI. Para conter a invasão, foi formado no ano de 1792, um exército revolucionário que, ao derrotar os contra-revolucionários, consolidam a força popular da Revolução. Nasceu assim a Convenção Nacional, que anunciou em 22 de setembro de 1792 o fim da monarquia e o início da República. A Convenção Nacional delineou mais claramente as principais forças políticas em ação: os girondinos e os jacobinos. Alinhados à alta e média burguesia, os girondinos procuravam conter as exigências jacobinas, que o rei Luís XVI fosse executado, o que acabaria por acontecer em 21 de janeiro de 1793. Em meio a uma nova invasão estrangeira, os jacobinos começaram a crescer politicamente, visto que eram alinhados à baixa burguesia e aos profissionais liberais. Para restabelecer a segurança interna, foi criado um tribunal revolucionário e, logo depois, um comitê de salvação pública, e o povo foi provocado em uma revolta contra o enfraquecido Partido Girondino, que foi rapidamente declarado ilegal. Governando a França revolucionária, os jacobinos fizeram reformas em meios agrários e financeiros, além de promulgar uma nova Constituição em 24 de junho de 1793. Durante quase um ano, o líder dos jacobinos, Robespierre, liderou um governo que, com a Constituição suspensa, sem direitos individuais e sem a divisão estabelecida de poderes executivo, legislativo e judiciário. Agora com plena autoridade governamental, o Comitê de Salvação Pública aproveitou-se da promulgação da Lei dos Suspeitos em 17 de setembro de 1793, para condenar à morte por guilhotina qualquer pessoa condenada pelo Tribunal Revolucionário. Com o tempo, isso incluiu não apenas opositores públicos ao governo jacobino, como a esposa do falecido rei Luís XVI, a rainha Maria Antonieta, e sua irmã mais nova, a princesa Isabel, como também outros jacobinos, que se opunham à extrema radicalização do regime, como o líder jacobino, Danton. Com a execução dos antigos aliados, Robespierre pôde governar como ditador com poderes totais, mas também se isolou e, eventualmente, foi enfraquecendo sem apoio do povo francês. Em 27 de julho de 1794, a alta burguesia conseguiu concretizar um golpe contra ele, prendendo-o e executando-o rapidamente sem julgamento. Terminava dessa forma um violento período político da história francesa, que, entretanto, também deve ser lembrado por ter sido a época de importantes realizações, como a abolição da escravidão em todas as colônias francesas, o fim das prisões por dívidas, o estabelecimento da liberdade de culto religioso e a adoção de um sistema de medidas de base decimal. Nesse mesmo período, um jovem militar passou a crescer politicamente, tendo um grande papel no futuro da França pós-revolução: o famoso Napoleão Bonaparte.